Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Turma aqui do 9º ano. Eu espero que esse vídeo os encontre com muita saúde. Eu sei que nós estamos atravessando um momento bem complexo nesse momento, bem difícil, mas Deus está no controle. Eu espero que vocês, gente, estejam com muita fé, tenham esperança. Já já tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos e a nossa vida vai voltar ao curso normal, se Deus quiser, tá? Semana passada eu enviei um vídeo para vocês onde, a aula era sobre ambiguidade, que são termos ou palavras que impressas de uma forma inadequada no texto, ela vem causar um duplo sentido e às vezes causa uma certa confusão, passando assim a não ser, às vezes, muitas vezes, acontece que o sentido que o texto traz, por ser ambíguo, por ter duplo sentido, às vezes nem é o autor do texto queria expressar. Certo? Então, hoje nós vamos falar sobre editorial. As páginas do livro de vocês que vocês vão trabalhar é a página 50, 51 e seguintes, tá? Mas só se atentem nesse momento para a explicação do vídeo. Vou fazer uma aula, como não tem interrupções, é bem rápido, então se ficar alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo e revendo as falas ou entrar no chat do nosso sistema, no app, e falar comigo e tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu estarei sempre online nos nossos horários, sempre estarei por lá, certo? Se de repente a internet parar e tal e vocês enviarem eu não responder rapidamente, mas em tudo que eu entrar eu estarei lá e responderei para vocês nos nossos horários, certo? Então vamos lá, 9º ano, nós vamos falar sobre o editorial. E o que vem a ser um editorial? É um texto, tá? Eu vou botar aqui para vocês, podem até tirar um printzinho, tá? É um texto argumentativo que consiste na exposição de opinião, tá? É um gênero textual da esfera jornalística. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Tudo meio assim improvisado, tá? Mas o importante aqui é passar a mensagem, tá? Depois a gente vai melhorando, né? Todo mundo tá se ajustando nesse primeiro momento. Então, olha só, gente. Como nós já vimos, o editorial é um texto argumentativo, tá? E ele é da esfera jornalística, normalmente é da esfera jornalística. Então, o que vem a ser esse editorial? Ele consiste num texto argumentativo, onde ele vem expressar uma opinião. Expressar uma opinião sobre uma reportagem, sobre algo, um termo jornalístico, sobre uma notícia, sempre vem, de responsabilidade ali jornalística. Então, esse texto ele consiste nesse argumento para expressar uma opinião. O editorial ele apresenta uma tese e argumentos para fundamentá-lo. Ou seja, nem sempre, ele nunca vem, gente, trazendo uma tese vazia, uma opinião vazia, sem argumentos, sem fontes que fundamentam o que ele está dizendo. Por isso é que ele quase sempre ou sempre é de responsabilidade jornalística. Porque ele traz a opinião sobre aquela reportagem, sobre aquela informação, e ele traz as fontes que argumentam essa opinião. Tá? Então essa é a função do editorial. Quase sempre o autor de um editorial emprega dados fornecidos de fontes seguras. Deram o print? Beleza. Então, o autor de um editorial, normalmente, ele é muito preocupado em passar
informações de fontes seguras. Então ele pesquisa, ele se informa para poder trazer as informações para o seu editorial. Sempre de fonte segura. É muito raro quando um editorial ele não tem fontes seguras dentro da sua escrita. Então, geralmente os editoriais eles são confiáveis por isso, porque as fontes que ele fundamenta o texto são seguras, ok? Quase sempre uma linguagem impessoal, tá? O que explica o emprego da terceira pessoa no singular. Printou? Gente, já falei para vocês em sala sobre isso. Geralmente esses textos argumentativos, como a redação, como editorial, um artigo de opinião, esses textos, eles geralmente 99% aí, eles são escritos no impessoal. O que explica o uso da terceira pessoa, tá? Onde vocês sabem que o autor não se inclui no texto, ele traz sempre ali a ideia, tá? A opinião dele sempre em terceira pessoa, no impessoal, porque fica um texto mais técnico, mais sério, tá? Então ele geralmente não se inclui, ele usa sempre ali a terceira pessoa para fazer o seu texto, para falar com o leitor, sempre. A estrutura é uma síntese. Nós vamos falar aqui da estrutura do artigo, nós vamos falar da estrutura do editorial. O que vem na estrutura do editorial? Printou? Ok. Então, na estrutura do editorial, nós temos, primeiramente, uma síntese. Essa síntese, ela normalmente vem ali no primeiro parágrafo, tá? Ela traz ali o apanhado geral ali no primeiro parágrafo, a ideia sobre o que ele vai escrever. Nós temos o corpo, que do corpo do editorial, o autor traz as fontes, os elementos que ele fundamenta o seu texto. Então, no corpo, no desenvolvimento, ele traz as fontes onde ele vai fundamentar o seu texto, ok? E a conclusão, que normalmente a conclusão traz ali a solução do problema, traz os resultados finais ali do texto, é onde ele vai trazer ali a opinião final, no caso, tá? A solução dos problemas levantados durante todo o corpo do editorial, certo? Então, o editorial, só fazer assim um resuminho rapidinho para vocês, é um gênero textual argumentativo, como um artigo de opinião que defende uma ideia com base em argumentos, tá? Então, você vai observar que o nosso editorial aqui, propriamente dito, é um texto de opinião que expressa uma ideia, tá? E geralmente, gente, esses argumentos, esses editoriais, eles são de cunho jornalístico, como eu havia dito lá no início, tá? Os textos argumentativos geralmente apresentam a seguinte estrutura: a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Na introdução, gente, corresponde quase sempre ali no primeiro parágrafo, onde você vai colocando a ideia principal que será desenvolvida, tá? Às vezes, antecipa a tese que será defendida, beleza? E, como eu já falei, o desenvolvimento, você vai colocando os elementos que fundamentam o texto, e a conclusão, você coloca ali uma solução para o problema, certo? Isso aqui é o resuminho, tá?
O editorial expressa a opinião de um jornal ou de uma revista, normalmente sobre um fato atual ou polêmico. E isso, gente, eu quero dizer para vocês que o editorial geralmente ele não tem assinatura, porque ele é de responsabilidade do jornal do qual o editorial está sendo feito. Então ele não tem assinatura. Por exemplo, eu quero fazer um editorial e eu vou escolher o jornal de Itapecuru. Então, a informação do meu editorial consiste nos dados que tem nesse jornal, portanto, eu não vou assinar, porque as informações que tem no jornal são de responsabilidade do jornal. Eu apenas vou expor uma opinião em terceira pessoa sobre esses dados, ok? No desenvolvimento desse editorial, geralmente no segundo parágrafo, são apresentados argumentos para defender a tese. Ok? Já falei sobre isso. Uma característica frequente do texto argumentativo, gente, é apresentar a solução para o problema. Também sempre falei para vocês sobre isso e até mesmo, principalmente na nossa sala, quando eu falava ali sobre o artigo de opinião, foi a nossa última aula presencial, né? E aí eu falava para vocês dessa seriedade que há nesses tipos de textos e a sua estrutura. Então, acho que aqui não vai ter muita coisa diferente para vocês já estão familiarizados. O que muda mesmo é essa questão do texto ser jornalístico e a questão da assinatura que não precisa ter. A conclusão apresenta em geral uma síntese das ideias expostas para reforçar a tese ou lançar novos questionamentos que fica a critério ou do leitor ou o próprio autor dá a solução e a resposta. Mas isso no caso do editorial, tá? Numa redação, vocês sabem que o autor da redação ele precisa concluir com a solução do problema. Nesse caso do editorial, há a possibilidade de lá na conclusão ele concluir, ponto final com a ideia dele, ou ele deixar em aberto para o leitor imaginar, chegar à sua própria conclusão. Certo? Queridos, deixa eu falar aqui para vocês. Vocês vão assistir a esse vídeo, tá? Vão fazer a leitura da página 50, que nós temos aqui um exemplo do editorial, tá? Na página 50. Aí lá na página 51, 52 e 53 nós temos a atividade, ok? E aí vocês vão responder essas páginas e vocês terão até sexta-feira para enviar para o sistema. Gente, obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.